Agora foi. Então, a gente estava falando, né, da questão que o Heidegger, como ele classifica primeiramente, nas primeiras partes desse tempo, como que ele classifica a estrutura da compreensão, né? Ele classifica o homem enquanto Dasein, né, enquanto esse ser aberto, esse ser aberto, né, esse ser continuamente por ser, né, um ente que no seu ser nunca está dado, está sempre aberto por ser. E enquanto esse aberto, enquanto esse Dasein, esse ser ou aí, esse ser ou aberto, ele é ser no mundo. Tá? Ser no mundo por quê? Porque ele é linguagem, ele é compreensão, ele ele só é isso. Tá? Ele não é algo antes, repetindo como sempre, e depois tem linguagem, tem compreensão como uma característica dele, ou um predicado real dele, como pensou a metafísica moderna. O Dasein, ele é só isso. Ele é só um fenômeno de compreensão, enquanto um fenômeno de compreensão ele é um fenômeno de ser, de tempo e de linguagem. De história, obviamente, tá? Porque é ser e tempo. Então, o Heidegger vai tentar mostrar como que esses fenômenos, né, esses momentos fenomenais que constituem a estrutura da compreensão humana, né, para Heidegger, como isso pode ser pormenorizado numa analítica fenomenológica, tá? Analítica fenomenológica por quê? Porque, para ele, para Heidegger, a fenomenologia, além dela ir direto no fenômeno, né, ela tenta resgatar os pressupostos que para ele, encobriram metafisicamente o fenômeno da compreensão e questioná-los a partir dos seus motivos históricos, né? Por que eles surgiram e como eles surgiram enquanto definição do que seja a compreensão do ser ou enquanto definição do que seja a consciência, né, humana. Bom, a gente viu isso um pouco disso, e agora ele vai lá para o capítulo 15 do Ser e Tempo, né, discutir como se manifesta a mundanidade do mundo, ou seja, essa estrutura, que o Dasein ele não é no mundo, não é ser no mundo, que ele é um ente que é dentro de outro ente, um ente que é dentro de um planeta. Repetir, o Dasein é no mundo enquanto significação, ele é o próprio mundo. Ele é no mundo enquanto mundo. No Tá? Ele sentido não que é são no... inseparáveis. Inseparável do mundo. Você só separa numa uma analítica fenomenológica, uma analítica filosófica, só para a filosofia se separar, mas são todos fenômenos imediatos. Eu sou o próprio mundo. Sem Dasein não tem mundo. No sentido de mundo de sentido, no sentido de significação e linguagem. Tá? Linguagem nos termos humanos, né? Porque a gente pode dizer que tem linguagem também, mas eu digo no sentido de significação, de compreensão do ser, do que é. Tá? Que essa compreensão do que é o que gera a linguagem. Tá? É o que gera o vivente que fala, como diria Aristóteles. Né? A diferença de nós para os outros viventes é que o Dasein não é que um animal racional. Né? Isso é uma concepção completamente romanizada e pós-romana do Dasein. Para os gregos não era um animal racional, não. Tá? Para os gregos era um vivente que fala. Tá? Esse vivente que fala, para Heidegger, porque para Heidegger nem a concepção de animal e nem a concepção de racional está bem definida O historicamente na racional é muito filosofia. mais tarde. E mesmo assim, essa questão da razão, ela não está muito... ela se define por si só, mas o fundamento dela não está para Heidegger problematizado verdadeiramente, assim, não digo profundamente, tá? O fundamento dela enquanto consciência de si ou o fundamento dela enquanto uma faculdade do animal, né? A gente fala, a razão é uma faculdade do animal racional. Mas o que é animal no sentido metafísico? O que é essa razão? Né? Então, isso seria a fenomenologia. Tá? Então, para Heidegger, nada disso está explicado. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse fenômeno do mundo, do Dasein enquanto ser no mundo, que ele verifica isso na cotidianidade, né? Ele verifica isso na facticidade da lida, né? Ele verifica que o Dasein é enquanto mundo justamente porque o Dasein, porque o aberto, né, esse ser por ser, continuamente por ser, da compreensão enquanto linguagem temporal, né, essa projeção sobre o que vem sendo, que funda o presente, esse contínuo por ser do Dasein, ele além de ser histórico, ele percebe que ele é intramundano. Tá? Ele percebe que é mundo de sentido que forma isso. E que é o Dasein, ele é enquanto mundo. E mundo é o quê? Mundo é finitude. Tá? O mundo ele tem a sua finitude. Ele não é, o mundo de sentido ele não é nem subjetivo, nem objetivo, porque subjetivo seria o mundo de cada um,
tá? E o objetivo seria o mundo objetivo para todos, que é justamente o que é a metafísica. Então, o mundo, no sentido heideggeriano, não é nem subjetivo nem objetivo. Tá? Nesse sentido, que o objetivo seria esse mundo metafísico da verdade metafísica para tudo e para todos, e o subjetivo seria o de cada um, né? O mundo de cada um. Tá? Não estou Mas dizendo não é agora. nenhum deles ou Não é nenhum é deles. algo que tem esses dois também? Não, não é nenhum deles. Não é nenhum deles. Porque, na verdade, o mundo para Heidegger, o subjetivo e o objetivo já são significações interiores a um mundo de sentido. Certo. Você não tem subjetivo e objetivo para uma tribo de 5 mil anos atrás, entende? Então, o próprio sentido de subjetivo e de objetivo não é uma verdade universal. É uma verdade finita. Assim como o mundo é finito, assim como o ser é finito. Mas no interior dessa complexidade, né, de como um ente emerge no interior de um mundo, historicamente, ou seja, no interior da finitude de mundo, no interior da circunscrição de um mundo de sentido, né, ele vai trazer para a gente esses conceitos, né, que ele mesmo empenha, né, ele mesmo como é que eu posso dizer? Porque a palavra não é inventa, porque parece que inventa do nada, né? Ele mesmo necessita mostrar, né, para a gente que são conceitos que não são predicados reais de nenhuma subsistência, tá? Como é o animal racional, que tem predicado de ter entendimento, juízo, não sei o quê. Não. O Dasein é só mundo, e esse mundo se manifesta a partir da lida com o ente intramundano. Tá? A lida com o ente intramundano é significada, e ele vai mostrar para a gente como é possível essa significação do ente intramundano. Tá? Ele diz assim, eu que digo, né, nesse texto é meu, mas ele vai falar em Ser Tempo muito desses conceitos, da conformidade, então o título é a mundanidade do mundo, né? Porque é o mundo de sentido, e a mundanidade do mundo. Ou seja, o ser do mundo. Um âmbito desde o qual o Dasein se remete ao ente intramundano encontrado na ocupação cotidiana. Tá? Então, como se manifesta esse âmbito? Né? A conformidade, ela é Bewandtnis, ela é a conformidade significativa do plexo referencial dos entes do mundo. Tá? O ente da curadoria, seja do outro Dasein, seja do ente da técnica e seja do ente da natureza. Tá? Eles são conformes a mundo de sentido, eles só aparecem no interior de mundo de sentido. Eles são sem o Dasein, se não existir mais nenhum homem no mundo, a árvore vai ser, a natureza vai ser. Mas não vai ser não vai ser enquanto compreensão. Não vai ser árvore, né? Não vai ser árvore no sentido de linguagem, tá? Sim, sim. E ela aparece, Nem então de linguagem, nem de conceito, nem de nem nada. de nada, nem de nada. Vai ser, mas não vai ser enquanto linguagem. Não vai ser enquanto compreensão. Tá? Compreensão do ser, né? Não compreensão, porque claro que tem compreensão na natureza, mas não compreensão do ser, do que é, né? Enquanto compreensão enquanto compreensão. Então, o ente vai aparecer conforme o mundo de sentido, a lida cotidiana histórica que esse ente aparece, a sua manuseabilidade, né, o seu paraquê, a sua utensilidade, que constitui a forma do ser do ente à mão, ou seja, do utensílio. Então, para Heidegger, é a conformidade, a manuseabilidade, a utensilidade, que constitui a forma do ser do utensílio. Tá? Então, não tem nada do ente em si com predicados reais que se reporta a um sujeito, uma subsistência aqui, que tem uma consciência que transcende essa consciência e vai para fora dela e se reporta a um objeto subsistente. Isso para Heidegger não existe. Tá? O ente surge no interior de mundo de sentido a partir desses três momentos do seu próprio ser, tá? Do próprio ser, da compreensão do que seja o ente da lida. Tá? Através da interpretação preliminar de Heidegger sobre a estrutura do amão, né? O ente amão é o utensílio, tá? Que ele vai falar Zuhand, que é o ente amão. E da forma de sua conformação ao mundo, isso é, a totalidade de conformidade interior a qual ele pode ser encontrado. Então, existe uma totalidade de conformidade intramundana que se dá a partir do quê? Da constituição histórica da compreensão do ser, da projeção contínua do seu por ser contínuo, a abertura contínua do Dasein. Ele vai sempre falar de abertura, essa abertura contínua, porque o Dasein no ser dele não está dado, ele é pura compreensão, e o ser da compreensão é a projeção, tá? Projeção contínua, ela nunca se fecha, né? Então, o ente aparece, né, a partir
da estrutura da compreensão enquanto temporalidade, tá? Enquanto circunscrição de mundo. Essa circunscrição de mundo e essa temporalidade de compreensão, elas fundam o que o Heidegger chama de um palavrão desse tamanho, que chama totalidade de conformidade interior ao mundo, né? No mundo interior a qual o ente pode ser encontrado. Então, através da interpretação, tornou-se manifesto o fenômeno do referimento repousado da indicação, que Heidegger vai falar muito sobre isso no Ser e Tempo, sobre a questão da referência e da indicação, através do qual o Dasein se orienta no plexo referencial de sentido circunscrito, tá? De sua lida com o cotidiano com o utensílio. Então, a lida do cotidiano do Dasein, ela é possível desde um plexo referencial de sentido histórico circunscrito, ou seja, interior a mundo. Tá? Heidegger pergunta, então, sobre o modo pelo qual o mundo se pode franquear o ente, pode, né, franquear, pode ceder, né, pode fazer aparecer o ente encontrado na forma do ser, de ser, do utensílio por respeito ao seu ser enquanto tal. E esclarece que a indicação por meio da qual o Dasein é referido ao ente manifesta este em sua serventia, sua aplicabilidade, sua desfavorabilidade por respeito a um contínuo para quê. Então, primeiro, esse para quê que ele descobre na lida cotidiana é o para quê da contínua projeção. Projeção em vista de quê? Do seu próprio poder ser, da minha própria possibilidade de ser no mundo. Então, eu sou sempre isso é para quê? Isso é para beber? Isso é para pegar o ônibus? Isso aqui é para estudar? Isso aqui é para trabalhar? Isso aqui é para não sei o quê? Esse para quê contínuo da estrutura da compreensão, que é sempre de projetiva, tá? É o que para Heidegger funda a aplicabilidade, a serventia do ente. Tá? A serventia dos entes da técnica, né? Ou do ente da natureza. É a questão da utilidade. Oi? É a questão da utilidade. Da utilidade, sim. Na utilidade está a serventia, a aplicabilidade e a desutilidade, desfavorabilidade. Né? Uhum. Desde o para quê de sua serventia, o utensílio se manifesta no em que da sua aplicabilidade. Então, é a partir da projeção, olha como é que é, ele vai mais fundo nos fenômenos, mais depois, lá para o final do Ser, mas ele parte da lida. É a partir dessa projeção contínua, em vista do meu próprio poder ser em lida, da minha própria possibilidade de ser em lida, em função desse para quê contínuo, desse dessa projeção contínua, que se funda o em que da utensilialidade. Tá? Que se funda o quê? Isso que serve para quê? Né? Esse ente surge para que eu possa fazer isso, isso e isso. Tá? Desde o para quê de sua serventia, tá? Nessa serventia aberta pela indicação, revela-se o ser da condição de possibilidade para que um ente possa ser determinado pela sua possibilidade de conformar-se com algo em algo. Tá? Então, é nessa serventia, fundada na projeção compreensiva, continuamente por ser, que aparece o que o ente intramundano aparece, sempre intramundano e sempre referente a uma lida histórica de um mundo de sentido, que ele aparece na sua aplicabilidade, da sua conformação com tal, sofá, sala, né? Cadeira, mesa, né? Janela, vidro, né? Que aparece toda a conformidade dos entes. Tá? Então, é assim que para Heidegger aparece isso. Tá? Parece uma... Muita gente pensa, por que está estudando isso? Né? Porque é a partir dessa lida cotidiana que para Heidegger a gente vai conseguir transcender para as estruturas mais que é tudo imediato, tá? Mas através da analítica do mais fáctico, né? Que como o Aristóteles faz, do mais imediato a lida, que a gente consegue transcender para as estruturas mais primordiais da compreensão, tá? Parece um jogo de linguagem, né? Não sei se é jogo de linguagem, eu não sei se a pretensão Para dele uma era essa. pessoa leiga. Isso é o quê? Mas para uma pessoa leiga parece que ele está brincando com a linguagem. Não tem brincadeira, ele quer só chegar mesmo à estrutura, ele quer chegar a essa estrutura de tempo e ser, né? Sim, de ser sim, e sim. tempo, né? E ser e tempo a partir do quê? Desse para que é contínuo da lida cotidiana. Então ele vai mostrar como isso se manifesta, primeiramente na facticidade, para transcender até as estruturas mais possibilitam essa facticidade. A partir do nosso nível prático aqui. Só que não tem uma hierarquia, tá? Não existe essa hierarquia, não. Isso é imediato. As estruturas mais fundamentais que possibilitam esse para quê, que é a estrutura temporal da compreensão, que possibilita o ente aparecer no plexo referencial de sentido de um mundo, tá? Que é talvez a mais, ou a estrutura do acontecimento, tudo isso é simultâneo
Eu Uhum. só posso ver um ente Não a tem partir uma de coisa fotoperspectiva. primeiro, depois outra, depois Não, não, outra. não. É tudo imediato, é simultâneo. Só pode diferir para uma analítica, tá? Justamente para entender como é que cada momento fenomenal funciona no fenômeno compreensivo, tá? Uhum. Que é o que Heidegger nos considera. Nós não somos animal racional, a razão é uma forma da compreensão, não é toda a compreensão, não é toda a estrutura da compreensão, ela é uma forma de você pensar. O pensamento tem outras formas de pensar que não a partir da racionalidade, tá? Então, o Dasein é um fenômeno de compreensão, um fenômeno de projeção, em vista do seu poder ser, projeção contínua, tá? Em vista da sua possibilidade de ser, porque o seu ser não está dado, o seu ser está aberto continuamente. Tá? Então, a indicação, portanto, é que constitui o caráter da conformidade que determina o ser do ente intramundano. Tá? E é, ao mesmo tempo, que manifesta o ser referencial do Dasein enquanto a forma própria de sua marcha para o seu poder ser. A marcha, para mim, é a possibilidade... Eu sou marcha contínua. O ser da compreensão é a pura marcha. Porque, como eu repeti para você, a compreensão não se fecha. A compreensão é projeção compreensiva o tempo todo. Ainda que eu queira fechar em dogma, não adianta. Se eu abrir os olhos, eu vi copo, vi, sei lá, computador, eu já estou compreendendo, o processo já está se dando, né? Já está projetando. Então, não tem essa coisa de fechar a compreensão. O ser da compreensão é projeção, é tempo contínuo. Tá? Então, expliquemos isso melhor. Por exemplo, autorizar sobre um porta-óculos. Eu tirei do nada. Já não estou na lida direta com o ser desciente. Porque eu peguei ele, tornei ele um subsistente. Peguei assim, não, tem o porta-óculos enquanto objeto. E aí eu vou, a partir desse objeto que eu tirei como subsistente, dar predicados reais a eles ou conceitualizar em cima dele dos seus predicados. Tá? O porta-óculos só está no ser dele para Heidegger quando eu estou usando sem perceber, sem teorizar sobre ele. Tá? Que ele é para quê? Aí sim ele é para quê fundamental. Tá? Então, expliquemos isso melhor. Por exemplo, autorizar sobre o porta-óculos, já não estou na lida direta com o ser desciente. Quando estou na lida direta com o ser dele, tirando e colocando o óculos de dentro dele, protegendo, faço isso sem teorizar, tá? sem substancializá-lo, né? Simplesmente exerço esse saber, eu exerço essa compreensão. Em vista do quê? Do meu poder ser, porque eu preciso enxergar, né? Então, esse saber, isso não reflexivamente. O que significa dizer que, de imediato na lida, não me apresento esse saber reflexivamente, que é um caráter, esse é o pré-ontológico, o saber pré-ontológico heideggeriano. É a compreensão contínua do para-quê, da serventia, do utensílio, e a compreensão contínua das nossas possibilidades no mundo, no interiorizar mundo, que a gente não teoria sobre nada, a gente simplesmente é. Tá? Essa compreensão pré-ontológica. A compreensão ontológica, quando você torna aquilo um objeto e faz uma teoria sobre aquilo. Tá? Então, vamos lá. Eu apenas pratico, entre aspas, tá? Porque essa questão da teoria e prática para Heidegger também é um problema gravíssimo, que ele vai dizer que não tem essa diferença toda aí, não. Tá? Teorizar e praticar também. Mesmo quando eu digo... Não. Fala. Depois eu falo. Fala, pode falar, Paulo. Não, porque me ocorreu isso, assim, o fato de você... não existe, vamos dizer, na pré-história, não existe o nível prático. Ou se existe, ele é muito tênue, muito... Né? Vamos pegar lá sei lá, um primata lá que aprende que dentro da caverna é mais fácil dele sobreviver no dia seguinte Claro. do Aí você que... tem um para-quê. Aí ele começa a Tem um desenvolver um para-quê. para-quê. Não, os animais têm um certo para-quê. Por que tem um certo para-quê? Porque precisa ser. Existe para ser. Precisa viver, precisa Precisa funcionar. ser. Precisa... Ele precisa viver, ele não quer morrer, ele precisa viver. Então, se ele precisa ser, ele Isso. tem um certo para-quê. Ele vai se utilizar, o passarinho vai fazer um ninho, ele vai pegar e vai usar para fazer um ninho, ele vai saber onde ele tem que pousar. Isso, o João de Barro, né? João de Vai. Barro, aquela coisa, isso A aqui. questão é que o para-quê do Dasein está fundado na linguagem, está fundado no mundo Sim, de sentido. que é o nosso, né? Esse para-quê, o nosso, ele está fundado totalmente intramundanamente. Ele não é uma subsistência como é dos animais. O João de Barro é João de Barro hoje e 10 mil anos atrás. Não tem Isso. diferença, entendeu? Para a gente, não. A gente é só mundo de sentido.
Então, o nosso paraquê é totalmente intramundano, é totalmente no interior desse plexo de referências intramundanas, interiorizar um mundo de sentido, que é o mundo da tecnociência europeu e blá, 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 né? Que é o nosso mundo de sentido. Esse intramundano é um termo que ele usa. Isso, Tá? claro. Porque Ele usa ele o tempo todo. tá. Que Que a não é intramundano quer dizer interior ao mundo. é uma forma de não dizer o subjetivo, que aí você cai numa estrutura. Você cai na estrutura subsistente do homem enquanto uma subsistência. Enquanto um ente Do dado, que eu posso do classificar ser e do ele, objeto, né? Do objeto do design enquanto sujeito e do ente da sujeito. natureza ou da técnica como objeto. E não é para Heidegger. Nem o design é Tá. sujeito, nem o ente é objeto. Tá? Porque são duas subsistências que entram em relação. Não tem subsistência. Entendeu? Só tem subsistência exatamente quando... por exemplo, nesse problema aqui, para mostrar essa não subsistência, ele está mostrando que não tem essa... você objetivar um ente para poder esse ente ser na sua lida prática, na sua lida cotidiana. Ele é ali no para-quê dele. Você não está objetivando nada. Está botando ele como objeto. Aí você vai pensar, não, o que é o ser do copo? Aí pronto, virou um objeto. Aí virou ontológico. Aí vira ontológico, entendeu? Agora, se eu estou bebendo só o copo na água, estou fazendo isso aqui, não tem essa compreensão que a metafísica pretende do ente enquanto objeto do não sei o quê. É isso que o Heidegger está querendo mostrar, que não tem essa subsistência, essa... Antes disso tem o saber pré-ontológico. Tá? Isso é posterior e não primeiro. Tá? Como quer a estrutura científica ou a estrutura metafísica. Desde quando eu digo porta-óculos é para guardar óculos, esse para guardar, desde o qual o e para o qual este utensílio é feito, que é para guardar o óculos, né, o porta-óculos, não é tomado em conta. E se compreende tal utensílio como algo que já é subsistente aí, que depois dele ser, é que serve para guardar óculos. Que eu teorizo sobre ele. Na contemplação teórica, tomo um ente como se ele já fosse em si subsistente, aí para desdobrar conhecimentos a partir de tal subsistência. Mas essa já é uma abordagem derivada. Sua abordagem mais própria se dá quando, tacitamente, sem reflexão alguma, tiro e põe o óculos dentro dele. Então, o que Heidegger quer pensar é esse para-quê pré-ontológico. Esse para-quê da compreensão pré-ontológica em Lida. Tá? Porque ele quer mostrar para a gente que não tem uma subsistência do design, que esse para-quê ele é contínuo e absoluto e não tem um ente dado e encerrado, uma forma metafísica dada e encerrada para o homem. Tá? Ele é puramente mundo de sentido em constante marcha para si mesmo. Nessa lida, não penso que ele já é e que depois de ser é que vou usá-lo. Tenho somente o saber tácito de que ele é tão somente como que uma extensão do óculos, por sua vez, é uma extensão do mau funcionamento dos olhos. O que é o ser do óculos? O ser do óculos, se você pegar na ciência, eu vou falar, não, o ser do óculos é que ele... Não, o ser do óculos surgiu pelo mau funcionamento dos olhos, acabou. O ser do óculos. Para Heidegger não tem essa parafernália. Tá? E isso surge interior ao mundo, no sentido que possibilita isso. Possibilita como? Através da tecnociência. Então, o que é o mundo da tecnociência? Se você for indo, você vai fundo, mais fundo, mais fundo, mais fundo. Tá? Tudo isso se dá em uma estrutura de compreensão do ser, tacitamente, sem teoria e sem reflexão. Nesta forma de lida, tem-se o saber pré-ontológico do ser doente, tá? O saber pré-ontológico do ser doente. E nessa forma de lida manifesta-se a compreensão do ser pura e simplesmente a partir dessa estrutura referencial de conformação. O porta-óculos é para guardar o óculos, que é para a vista ruim. Pronto. Isso é anterior a qualquer teorização. Tá? Porque o que se pensa é que há primeiro o ente em si, o objeto, e que depois eu tenho uma reportação do sujeito ao objeto. Não. Primeiro é o para quê que faz o objeto surgir, é isso que é primeiro. Tá? Toda essa estrutura de conformidade na lida cotidiana só se manifesta já articulado, o que quer dizer que originariamente o porta-óculos não subsiste em si, ou seja, ele não é primeiro aí para depois ser usado, pois que esse nunca seria ou não haveria o fabrico dele, o sentido dele ser, se ele não fosse originalmente a partir de uma necessidade da lida, desde a necessidade ocular para o óculos atender. E é esse o sentido da frase de Heidegger: originariamente nada subsiste em si, tudo é intramundano e tudo está fundado nesse para quê, tá? Porque toda a metafísica é a partir da perspectiva da subsistência. Tá? Toda a filosofia. Tá? Você pensa o objeto em si e filosofa sobre ele. Tá? O que ele está falando é que não tem nada disso. Isso é posterior. Isso é a posteriori, não a priori.
Me parece que ele muda a seta epistemológica do pensar do homem, sei lá, do ser humano, né? Porque quando você faz a metafísica, vamos dizer, clássica, né, Sim, judaico-cristã, você se refere ao passado, né? Tipo, a claro. minha alma já existia antes, isso aqui já veio de antes, né? O conceito já veio de antes. E aqui ele faz um sentido de apontamento para o futuro, de direcionamento para o futuro. Dasein é só A lida futuro. do o para que já Exatamente. subentende-se um sentido, O né? para aqui já só pressupõe futuro. Para, Isso. Ele para, para, aponta para o para, para, futuro. para. O Heidegger aponta para o futuro. É. É para sempre, porque o Dasein é para sempre. Eu só paro o tempo todo, Paulo. Pensa só, eu acordo, vou fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro, vou dormir, no sonho eu só paro também, que eu vou ali, vou lá, até sonhando eu só paro aqui. Então não tem, é sempre futuro, né? O Dasein é sempre futuro sobre o que vem sendo de sentido que funda o presente. O presente é o terceiro momento da estrutura e não o primeiro, tá? Uhum. Como que é, por exemplo, a autoajuda, né? Tudo é presente. Deixa isso para lá. Mas vamos lá. Tem que fazer uma criticazinha, né? Sempre cabível. Então, ciente, essa subsistência do ente, né, teorizado, é a posteriori. A priori, é essa estrutura pré-ontológica de conformação do ente intramundano, né, entrando ao mundo. Se você não tem um óculos para um indígena de 5 mil anos atrás, não é porque não teve evolução tecnológica de nada, é porque esse mundo aqui, talvez não fizesse sentido um óculos para um povo fora desse mundo. Talvez a pessoa tivesse que não ver mesmo, não sei. Não, é como se a gente estivesse impondo, Sim. Até né, porque a a gente tem todos os... escrita, né? Se não tivéssemos escrita, talvez não precisássemos de óculos. Exatamente. Tem várias possibilidades. O problema do nosso mundo, nesse sentido, é que ele se impõe como uma evolução, entendeu? Como se não fosse o que vem de antes, é primitivo, é evoluído. É essa luta de Heidegger. No meu entender, é uma das maiores lutas dele. Tá? E que é uma luta com o positivismo, né? Com tudo, com toda a Uhum. metafísica, com toda a Uhum. metafísica, com tudo. Ele aqui, assim, daqui para frente, vai ser muito difícil você discutir qualquer pensamento mais profundo sem discutir com Heidegger, né? Eu acho muito difícil mesmo. Mas isso sou eu, né? Por isso que o pessoal não discute Heidegger, É. principalmente lá nas bandas que eu frequento. Não se discute Heidegger nem na Europa mais, cara. A É. França nem tem mais aula de Heidegger. É coisa assim, ele é muito perigoso, porque Heidegger é muito perigoso. Ele é mais perigoso que Marx, eu já falei isso. Eu falei, você foi Mais foi outra perigoso que aula. quem? Marx, Ah, mas sem ele é mais dúvida. perigoso que Marx, porque ele põe em crítica toda a sociedade tecnocrata. Não só Uhum. a capitalista, como a comunista, como todas. Mais que Ele põe, Marx, mais que Nietzsche. porque ele põe em questão isso que eu li um texto hoje, né, que é da minha professora, que é sobre isso, o câncer tecnocrata do neoliberalismo, ele também tem os tentáculos dele também nos outros sistemas. Então, assim, é como se o homem ele fosse o próprio Deus mesmo, né? Ele pode usurpar e destruir, como se não houvesse amanhã, né? Como se Uhum. não houvesse. Então, isso para qualquer. Se começar a pensar Heidegger de verdade, você está indo contra todo o monopólio capitalista do mundo, você está indo contra tudo. Então, assim, para pensar a história do ser em Heidegger, você vai ter que ir contra quase sua Tem que vida, começar, entendeu? Sócrates, Platão, Sócrates, Descartes, Mas é né? tudo de O novo. Bacon, a turma toda. E repensar toda essa tecnocracia, né? Porque não é mais esquerda, é tecnocrata, tá? Porque todos os sistemas, independente de que seja, é claro que tem um que é menos pior que o outro, mas é sistema de exploração. É exploração. Uhum, Né? uhum, uhum. Então, assim, principalmente exploração da natureza, do ente que Isso. não é o design. Tá? Isso. Principalmente. Do Que separou, design, né? Separou sujeito de objeto, e objeto você pode exatamente. estudar, Manipular dissecar, e fazer o que eu quiser com ele. Ele serve ao separar, porque não sujeito, sou né? O eu, né? objeto é contraposto a quem? Ao sujeito. O ente, enquanto objeto, só existe, para Heidegger vai falar isso na história do ser, para um sujeito.
Uhum. O homem, se não for sujeito, não tem objeto. O homem, quando está no mundo, o ente não é objeto. Mas não tem como a gente, por exemplo, como a gente é coexistência, não tem como eu falar isso para você e a gente não ser isso. Nós somos sujeitos, porque a verdade no nosso mundo de sentido, apesar de ser do nosso mundo de sentido, não ser universal, como que é a metafísica, ela é verdade. E ela só vai deixar de permanecer como a única verdade universal aceita da coisa quando o povo todo, né, quando uma considerável coexistência começar a fazer um outro movimento, não é uma pessoa. Tá? Então, justamente porque Ele nós não sinalizou, somos né? sujeitos de vontade. Sinalizou algumas coisas, exatamente. Nós não somos sujeitos de vontade incondicionais, nós somos condicionados pelo mundo. Né? Uhum. Então, por respeito a esse aspecto bipatente, né, da estrutura da conformidade, manifesto pela indicação, que lhe revela concernentes tanto ao Alemão quanto ao próprio Dasein, Heidegger esclarece que o para-quê que constitui o cunho recorrente da totalidade da conformidade, esse para-quê da totalidade da conformidade de todos os entes, tá? Aprendido no referenciamento do Amão, do Utensílio, né, na lida, tem o seu fundamento no para o quê antecedente a toda conformação. Um para o quê que diz respeito a um por motivo do qual, as palavras que ele cunha, Warum willen. Por motivo do qual o quê? Um poder ser. Isso, se você retroceder tudo isso, você vai chegar na originária o ser do Dasein. Que é o ser do Dasein? É igual o ser da lida. Não é igual, claro que não. Mas é qualquer lida de vida. É o poder ser, a possibilidade de ser. Só que a o possibilidade para do quê ser. aponta para no sentido do futuro, e o por motivo do qual já é algo reflexivo, né? Exatamente. Exatamente. O Uhum. por motivo do qual o poder ser é o seu próprio poder ser. É a própria necessidade de ser. E eu só posso ser em quê? Eu não sou um animal, eu não vou ser a mesma coisa sempre. Eu só posso ser interior a mundo, eu só posso ser histórico, só posso ser fenômeno de compreensão. Heidegger diz, abre aspas, mas a totalidade de conformidade, ela mesma, retrocede em última instância a um para o quê que já não se guarda conformidade alguma, ou que já não é um ente da forma do ser do utensílio interior ao mundo, mas um ente cujo ser é determinado enquanto ser no mundo ou retrocede à constituição mesmo de cujo ser é inerente à mundanidade. Este para o quê primário é um por motivo do qual. Mas o por motivo do qual, esse para sempre que eu estou continuamente tendo que ser, ele é por motivo do qual. O motivo do qual o quê? A minha possibilidade de ser. Tá? Mas o por motivo tal convém essencialmente ao ser do Dasein, que em seu ser marcha para esse ser ele mesmo. Esse por motivo do qual é a própria marcha do Dasein, em vista do seu próprio ser próprio, em vista do seu ser, em vista da possibilidade do seu ser. Tá? Esse é Não, o por motivo do agora qual ficou claro, agora ficou claro. esse é o por motivo do qual de um para quê, de um ente. Uhum. Tá? Isso tudo é pré-ontológico, para isso não tem nada você não teoriza sobre E isso. vem junto. Uma coisa não vem antes da outra, e a outra antes da Não, isso uma, tudo é tudo. imediato. Uhum. Então, e não tem essa teorização antes, que a partir dessa teorização que nós aprendemos os objetos, nós aprendemos que o objeto tem uma relação com a consciência do juízo analítico, nada disso para Heidegger. Tá? Isso aí é o por motivo do qual um poder ser. Tá? Uhum. A partir dessa observação de Heidegger sobre a procedência ontológica da conformação alocada na constituição do ser existencial do Dasein, podemos aprender o que há de mais fundamental no ensino do filósofo acerca da condição de possibilidade do encontro do ente intamundano pelo Dasein. Tá? O ente jamais se apresenta originariamente ao Dasein enquanto uma mera subsistência, ou um ente em si, como quis Kant. Tá? Ou a partir do ente em si, toda a filosofia moderna, de Schelling a Hegel, tá? E mesmo o Nietzsche. O ente não é uma subsistência, ele só se mostra imediatamente na ocupação cotidiana enquanto nada de reflexão. A partir de uma conformidade por motivo de uma possibilidade do meu ser. Tá? Por isso que ele se aparece. E esse é por motivo de a possibilidade do meu ser é interior ao mundo. Então, o meu por motivo de hoje no mundo contemporâneo é completamente diferente um por motivo de um Dasein de 2.000 anos atrás. Mas para Heidegger é por motivo de, e esse por motivo de é intramundano, ele só se manifesta intramundano, não tem um por motivo de metafísico pairando sobre ninguém, não. Ele é um fenômeno mundo, tá? O fenômeno da mundanidade do mundo.
Então, não tem uma metafísica paralelizar, só é enquanto mundo, só é enquanto uma verdade do ser, que é enquanto mundo. Tá? Uma verdade do que é e do que não é. É aí que aparece o ente intramundano, é aí que aparece a conformidade dele intramundano, e aí que a projeção da compreensão se faz. Tá? A conformidade, por sua vez, já é repousada na totalidade de conformidade descoberta previamente através do para o que primário aberto, enquanto por motivo do qual o poder ser. Tá? São todos termos que eu acho que o para o que aberto primário é aberto, a compreensão é aberta porque ela é projeção contínua, tendo que ser projeção contínua, ela é para contínuo. Esse para contínuo é para por quê? Por que a compreensão é assim? Porque o meu poder ser só depende desse para quê, desse contínua projeção. Então, é por motivo do ser, de uma possibilidade de ser. Só a partir desse jogo recorrente, que põe a todo momento a lida circunscrita, a lida, né, intramundana, interior a mundo, a conformidade se manifesta no utensílio e mostra-se a pré-descoberta da mundiformidade da mão, que é o termo que ele usa. Que o utensílio ele é mundiforme, tá? Ele só aparece interior a mundo. Isto é, a mundiformidade de sua conformidade, ou seja, do seu ser. Então, todo utensílio, todo ente da lida, ele é mundiforme para Heidegger. Tá? O seu ser é da mundiformidade. E essa mundiformidade é enquanto conformidade, totalidade do plexo de referências de significação do ente, tá? Tudo isso interior a mundo. Sempre interior à finitude, ou seja, a circunscrição de um mundo. Tá? Quanto a essa pré-descoberta do mundo revelada de modo imediato e não temático, revelado de modo imediato, não temático, não teórico do Amão, Heidegger apresenta nesses termos, abre aspas, ao ser do Dasein pertence uma compreensão do ser. A compreensão tem o seu ser em um compreender. Se ao Dasein lhe convém essencialmente a forma do ser no mundo, ou seja, do ser enquanto mundo de sentido, enquanto mundo de sentido histórico e circunscrito, então pertence àquilo em que consiste essencialmente sua compreensão do ser, o compreender o ser no mundo. O prévio abrir deixa aquilo sobre o qual sucede a liberdade dada do intramundano encontrado. Esse prévio abrir, né? Na verdade, esse prévio abrir, desde aquilo sobre o qual sucede a liberdade dada do intramundano encontrado, então, esse prévio abrir da compreensão, desde aquilo a partir do qual aparece a liberdade do ente intramundano encontrado, ou seja, que aparece ele enquanto sentido definido, determinado dele, né? Não é outro que compreender do mundo relativamente ao qual o Dasein se comporta já sempre enquanto ente. Tá? Então, o que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que tem essa estrutura pré-ontológica da compreensão do que é e do que não é, ou seja, da compreensão do ser, que é anterior a qualquer teorização ou substancialização do ente, ou objetificação de qualquer ente. Tá? Aqui se apresenta o fenômeno do compreender como forma constitutiva do ser no mundo, enquanto a manutenção da abertura prévia das referências de indicação numa totalidade de conformidade intramundana. Tá? É a abertura prévia, o Dasein, com uns 4, 5 anos, ele já começa a ter essa abertura prévia do para quê, da conformidade dos entes, em vista da sua própria possibilidade de ser. Tá? E é somente sobre essa base mesmo da mundaneidade do mundo, né, e de seu sistema de relações históricos circunscritas que o ente intramundano, descoberto através das indicações do plexo referencial de sentido, pode aparecer enquanto tal. Até para uma criança de 4 anos, o ente só aparece a partir da mundiformidade dele, porque é a partir do plexo de referências de interiores ao mundo de sentido. Tá? Uma criança sabe muito bem pegar uma pá e ela sabe o que fazer com uma pá. Ela vai cavar areia, ela vai não sei o quê. Se você der, sei lá, um arco... Às vezes ela não sabe nem o nome que é pá, mas ela já sabe para que serve. Já sabe. Como usar, para o que usar. Porque a compreensão é projetiva. Começa a compreender, já começa a projeção. Para o poder ser, para a possibilidade do meu ser. Né? Isso sempre intramundano, sempre histórico e circunscrito, porque se eu der para ela um cocar, ela não vai saber o que fazer. Ela vai achar que é um brinquedo e tal, mas o para quê, ele se dá interior ao mundo. Tá? Sempre interior ao mundo. Nunca é algo pairando ou não tem nada para o Dasein que não seja intramundano. Tá? Não seja significação intramundana, histórico intramundano. Então, vamos lá. E a partir dessa compreensão da totalidade da conformidade, do plexo referencial de sentidos, instituído pelo mundo, que Heidegger pôde subsequentemente aurir sua compreensão do que seja o espaço,
Concepção esta, segundo a qual o sentido de espaço conformado ao ser do Dasein pode finalmente ser determinado e alocado no seu âmbito próprio de questão. Eu não coloquei aqui essa questão, porque daria mais 5 aulas, não tem como, porque é a questão do espaço para Heidegger. Está fundado nessa noção intramundana de plexo referido no sentido antes de qualquer noção matemática de espaço vazio. Espaço vazio, Ele usa inclusive, essa palavra plexo mesmo? usa. Que aí ele não quer Eu não dizer botei aqui, plano, perfástico, eixo. tá? Parece uma palavra que normalmente a gente usaria como eixo referencial, plano Pode ser referencial, eixo. mas Pode aí ser. Eu prefiro subentende. plexo, isso é tradução. Tradução. Tá. Isso. Eu prefiro plexo porque é um complexo mesmo de referencial Uhum. de Parece sentido. mais geral, parece mais Parece geral. uma coisa que engloba mais coisas, né? Não Uhum, sei. uhum. E ele vai fazer breve discurso. Eu ia botar esse discurso, mas eu tirei. Já até em aulas, eu nem tirei daqui, que essa aula é mais antiga. Mas é um breve discurso, eu te mando o texto. Eu vou mandar para os alunos também o texto sobre o espaço, tá? Que é como ele funda essa questão do espaço nesse sentido de intramundanidade do plexo referencial do sentido, anterior a qualquer sentido de espaço, enquanto espaço vazio de entes subsistentes. Tá? Uhum. Porque isso já é também uma concepção da nosso mundo de sentido, né? A concepção matemática de espaço. Tá? Uhum. Aí eu já vou Husserl para o coexistir, para a gente poder, senão a gente não consegue terminar em 8 aulas. Mas eu mando o texto sobre o espaço para vocês, para todo mundo. Manda, que é bom. Então, o Sercon do Dasein, tá? Então, a partir dessa analítica dele do ser do utensílio, desse para que inconformidade interior ao mundo, dessa utensilidade, da manuseabilidade, da mundiformidade do utensílio, ele começa a pensar o coexistir do Dasein. Então, o quarto capítulo do Ser e Tempo começa pela abordagem da questão que pretende investigar como é que o ser do Dasein é constituído pela estrutura ser-com. Uma vez que o serem ser um mundo, né, é o estrutural ser junto e ser com. Lembra que eu falei ano passado que o Dasein ele é ser no mundo, né, ser intramundano, enquanto o mundo ele é coexistente com o outro Dasein e ele junto ao ente intramundano encontrado que não tem a forma do ser do Dasein, que é o ente da técnica e o ente da natureza, não tem a forma do ser do Dasein, porque o Heidegger não fala do ente da natureza como se fosse uma coisa fora, né, porque nós somos natureza, né. Então, ele diz, é o ente que tem a forma do ser do Dasein e o ente que não tem a forma do ser do Dasein. Com o ente que tem a forma do ser do Dasein, é o coexistir, que ele chama de ser com, Mitsein, que é o que ele vai dizer, o que eu entendo, pelo menos disso, é que nós somos abertura, a gente é coexistir, que coexiste com outro coexistir, que é o seu, por exemplo. Então, eu não sou uma subsistência, Manuela, que coexisto com você, Paulo. Eu sou coexistência enquanto Manuela, que se reitera temporalmente enquanto Manuela, que coexiste com você, Paulo. Porque justamente eu não posso ser nada antes, porque não me construir, o meu ser não seria Manuela se não fosse antes de Manuela coexistência. Então, para Heidegger, essa abertura coexistente, ela está antes de qualquer significação de eu. Tá? A gente vai ver isso no Ser e Tempo. O eu ele é derivado disso, e não o primeiro, como quis toda a metafísica, desde Descartes, inclusive a psicanálise. Tá? Então, o quarto capítulo do Ser e Tempo começa pela abordagem da questão que pretende investigar como é que o ser do Dasein é co-constituído pela estrutura ser-com. Até então, Heidegger apresentou e estruturou a problemática do ser a partir da ocupação, né, do ser do ente intramundano, que não tem a forma do Dasein. Isso porque esse fenômeno é o que se manifesta mais visivelmente na cotidianidade. Tá? O procedimento hermenêutico, né, que vai do mais fático até o mais profundo, visa empreender um caminho de aprofundamento da questão, indo sempre do mais claro compreensão até os lugares mais obscuros e difíceis de serem mirados, até a invisibilidade própria da estrutura, pois que constitui a totalidade da forma do ser deste ente, cuja absoluta imediatidade faz com que a tal estrutura seja apenas sempre constantemente experimentada, ou seja, é tão imediato esse fenômeno todo que a gente só experimenta isso sem saber nem que está experimentando, mas nunca tematiza, tá? Isso, como eu repito, só é tematicamente para uma analítica. O que eu estou tematizando aqui, essa estrutura está se dando ao mesmo tempo. Né? Agora é pensado precisamente o que seja essa estrutura a partir do existencial ser-com, do coexistir. Uma vez que o ser-com pertence tanto à lida com o ente intramundano, que não tem a forma do ser do Dasein, quanto à coexistência com outro Dasein. Heidegger começa abordando o momento estrutural mesmo. Peraí.
do mesmo do Dasein. Traduzem muito por si mesmo, eu traduzo por mesmo, porque esse si mesmo me dá uma certa noção de uma subsistência anterior, né? Um si mesmo, né? Não sei, eu trago ele, porque ele também não bota um si mesmo, ele bota das selbst. Então é o mesmo, né? Então é o momento do mesmo do Dasein, que é essa reiteração temporal da compreensão que funda, né? Esse mesmo que funda esse mesmo enquanto eu, Manuela, tá? Então, o Heidegger começa abordando o momento estrutural ali mesmo do Dasein e esclarece que nele está toda a base para a alteração da coexistência. Tal momento se configura como uma reiteração de mesmo Dasein no tempo. A reiteração do mesmo da própria compreensão de si no tempo. Então, essa compreensão de si, ela é a posteriori. O que é a priori é a reiteração temporal da compreensão contínua, da projeção sobre o que vem sendo, o que funda o presente. Tá? E o impessoal, né, o sentido impessoal, né, o sentido genérico do mundo de sentido, porque o que acontece? Enquanto essa compreensão pré-ontológica do mundo, tá, manifesta-se no mundo de sentido, no sentido estabelecido, que é isso a partir do qual nós vamos de encontro e queremos corresponder. Tá? O que seria um sentido impessoal para Heidegger? É isso que é para todos e para ninguém. É o sentido de tudo, mas nada questionado. Né? É o próprio estabelecido enquanto tal. Tá? O impessoal mostra que como é que não existe o cotidiano, precisamente esse mesmo do Dasein, reiterado continuamente, através da estrutura temporal da compreensão, não consegue se desdobrar propriamente, ou seja, para Heidegger não consegue, a gente enquanto impessoal, todos nós, tá? Até o próprio filósofo, isso é uma estrutura, isso não é uma... o pensamento, né? Não quem, mas a estrutura de pensamento que consegue um pouco fora disso é uma luta intestina, é uma luta constante com o estabelecido de significação. Tá? E por que o estabelecido... Fala. Fala. Existe algo que está fora da estrutura de compreensão do Dasein. Como o que, por exemplo? Pois é. Claro, claro que tem. Tá. O que a gente pode saber do ser, o Não ser é tem a compreensão compreensão. total, né? Não é a compreensão Não, total. não, não. O que a gente pode Mas a saber, gente encontrando algo que seja incompreendido passa a compreendê-lo a partir dos referenciais anteriores. exatamente. Ah, sim, você está falando disso, eu entendi outra coisa. Sim, exatamente. A gente não consegue manter a compreensão no ser dela. Qual é o ser da compreensão? É a projeção. A projeção é o quê? O escuro. Projeção, ela é continuamente assim, você está indo continuamente, você não está, é claro que é sempre sobre o sentido estabelecido, só a estrutura, mas é você manter a compreensão nessa dimensão do próprio do que seria o aprendizado, do próprio lugar de ignorância, né? do não sei, e não sei, e manter esse lugar constantemente presente na existência. Que é esse lugar que vai dar para a gente alguma compreensão, pelo que eu entendo da filosofia, algum tipo de compreensão. Toda vez que se a gente pegar uma compreensão, principalmente Heidegger, que é totalmente fora de tudo, e analisar, e trazer, e botar, e não sei o quê, não vai. E é por isso que Heidegger, no meu entender, é tão incompreendido, porque é essa estrutura do pessoal que nos consome, né? Que é a estrutura do sentido estabelecido, tanto filosoficamente como não filosoficamente, e que a gente se assegura nele. E você não quer o inseguro, você não quer o escuro, né? Você não quer se sentir ignorante, né? A gente não quer isso. Ninguém quer isso. Mas a filosofia, ela só é nesse lugar. Não pode ser fora disso nunca, nunca, nunca. Não tem como. Mas está certo isso. A gente sempre tende a trazer o não ordinário, né? O extraordinário, o fora do ordinário de sentido para o ordinário. Mas isso é um movimento justamente de asseguramento. Né? Esse é um movimento de asseguramento que Heidegger vai trabalhar isso na questão da angústia, lá mais para frente do tempo, né? Dessa angústia do inefável do ser do Dasein, né? que nos leva a essa tentativa contínua de assegurar, né? Seja lá o que for. Né? Então, mas aí aqui ainda está falando do nosso coexistir. Né? Heidegger então ensina que neste modo privativo do desdobramento do ser do Dasein, que é o modo do impessoal, né, que eles chamam de modo privativo, porque o Dasein não é capaz de desdobrar a sua propriedade, o seu próprio ser, a capacidade própria de cada poder ser. Tá?
Não é um subjetivismo. Talvez subjetivismo você pode até pensar aí, mas não uma subsistência. No sentido de que, enquanto pura possibilidade, o Dasein é a cada vez ele próprio. Não é igual. Eu não sou igual a você, você não é igual a outro. A gente está sobre o mesmo égide de mundo, mas a gente não é igual. No entanto, justamente porque nossa estrutura é pura coexistência, e não um existir antes que coexiste, mas enquanto pura coexistência de sentido estabelecido, eu me rejo a minha existência por esse sentido estabelecido. A isso Heidegger chama de Dasman, o impessoal. Tá? Então, a despeito desse privativo, né, sentido privativo do desdobramento do ser do Dasein pessoal, desde o qual ele permanece desapropriado de si e apropriado ao mundo de sentido, há o mesmo se reiterando. Mas não o mesmo no sentido do próprio, não o mesmo no sentido daquele que como é que eu posso dizer? No sentido do próprio, no sentido de que o estabelecido não faz mais tanto sentido assim. Ou faz, mas faz porque tem que fazer, eu tenho que usar o computador, eu tenho que usar o mundo de sentido no qual está tudo estabelecido. Mas nas questões mais próprias à existência, não está corroborando tanto. Tá? E aí você começa a tomar para Heidegger uma certa propriedade do seu próprio ser. Não está totalmente perdido o seu ser para o estabelecido do mundo de sentido impessoal. Tá? E isso não é uma escolha, tá, Paulo? Nós somos coexistência e nós somos mundo. A gente nasce enquanto pessoal, a gente nasce no estabelecido. Tá? O que a gente pode fazer é enxergar, de certa forma, isso e tentar unir alguma propriedade do nosso próprio ser, fora desse estabelecido. Fora não, porque não dá para ser fora, mas não se deixando levar tanto pelo roldão, sabe? Não se deixando levar tanto A escolha pela marca. pode ser a posteriori. É a posteriori. Nunca é a priori. Não tem esse sujeito incondicionado de sentido que escolhe o que ele vai fazer. Não existe isso. Tá? É aí que se funda, é aí que está, é o jogo da Dasein análise, que é totalmente diferente da análise convencional, tá? Que funda no sujeito incondicionado de vontade os problemas todos dele, né? O Dasein análise não, ela vai fundar no mundo, no impessoal, no estabelecido, tudo, né? Então, desde o qual ele permanece desapropriado do seu mundo. É o mesmo do outro, porque o Dasein é o mesmo do outro, ele é o público, ele é a publicidade. Publicidade aqui no sentido que ele vai usar muito esse termo ser tempo, né? Ele vai falar aqui, deixa eu ver aqui. Desapropriado do ser no mundo e apropriado pelo mundo. O Dasein, ele é publicidade. Aí ele fala assim, mas entre minhas quatro paredes eu não sou público. É público, você vai agir igual a todo mundo. A gente age através do estabelecido, mesmo sozinhos. Mesmo estando... Porque o nosso ser está completamente desapropriado de nós e apropriado pelo estabelecido do mundo. Tá? Quando a gente fecha a porta de casa, o mundo entra junto, né? Exatamente. Não tem... Não, isso é porque a gente é mundo. O que eu estou dizendo é que o estabelecido do mundo, ainda mais esse mundo que é o nosso mundo tecnocrata do niilista, né? E esse estabelecido inquestionado que rege todas as nossas ações. Então, assim, quando você se apropria um pouquinho do seu ser, não é que ele não vai reger as suas ações, ele vai reger menos, um pouco menos. Tá? E você vai ter mais propriedade frente a esse estabelecido inquestionado do mundo. No parágrafo 9 de Ser e Tempo, para justificar como o Dasein se comprova enquanto compreensão do ser, foi mostrado que a primeira compreensão que ele tem é do seu sendo dele mesmo, né? Do seu próprio ser sendo. Né? Aqui a questão do mesmo já está avisada do ponto de vista de uma constância também, uma constância reiterada. Isto é, de uma permanência do mesmo Dasein. Esse fato do ser sempre o meu e não o outro se dá sempre numa constância onde esse não outro não é simplesmente para o eu se diferenciar, mas para garantir continuamente que este meu eu se mantenha, uma vez que ele não é uma subsistência dada e encerrada, mas é por quanto esteja sendo. Ele é continuamente coexistência. Dasein, enquanto contínua coexistência, ele é contínuo para quê? Tá? Assim, essa diferenciação é visada no sentido de confirmar uma permanente reiteração de um mesmo, e não no sentido apenas de se distinguir do outro. Mas o Ken do Dasein, cujo ser Heidegger questiona, que é o ser do Dasein, sempre imediatamente o Dasein já o compreende enquanto uma subsistência, porque ele se compreende, o Dasein para Heidegger, justamente por ser esse inevável, por ser essa abertura pura, ele se compreende enquanto algo fechado. Ele se compreende pelo outro ente que não tem a forma de ser dele. Ele se compreende quanto um objeto, praticamente. Tá? Porque sempre se compreende de partida pelo ente do mundo.
sempre já permanente numa região fechada do ente para ele. O Dasein se compreende assim, olha como é incrível. Ele não é isso, de forma alguma. Ele é um fenômeno de abertura de compreensão, mas ele, sem muito perceber, já se compreende como uma subsistência. Eu sou a Manuela, um sujeito interno que convive com você. Ainda mais no nosso mundo, no sentido que postula, né, o Dasein enquanto sujeito incondicionado de vontade. Indivíduo. Eu sou um indivíduo. Eu sou um indivíduo. A gente aprende. Eu dependo do outro para trabalho, para ter amor, ou para ter não sei o quê. Eu não entendo que a minha estrutura, não é, isso é posterior. Uhum. Eu não entendo que a minha estrutura, a coexistência é muito antes disso. Uhum. Porque a abertura é para quê? É muito antes de trabalhar, de não sei o quê, a minha estrutura é coexistente. Eu não tenho como não ser coexistente. Eu não sou coexistente quando eu estou fazendo, quando eu estou com alguém, ou quando eu estou assistindo alguém, ou quando eu estou ajudando alguém, ou quando eu tenho meus pais, ou quando eu tenho minha mãe, ou meu namorado. Não é. Eu sou assistente enquanto Dasein, não posso não ser. Tá? Essa é a estrutura para Heidegger. Heidegger diz, de antemão, o Dasein é concebido implicitamente enquanto subsistência. Então, ele se pensa implicitamente enquanto uma subsistência, um sujeito, né, uma subsistência que se relaciona com os outros. Né? Algo fechado em si, né, que se relaciona com os outros. Heidegger, então, se pergunta acerca da possibilidade deste quem do Dasein ter o seu ser compreendido somente a partir da orientação de um mesmo permanente. Tá? Ou seja, somente a partir de uma orientação de uma substancialidade, daqui somente que a substancialidade pode ser historicamente um guia ontológico. Tá? Então, a partir de uma orientação de um mesmo que seja permanente, né? Que é o mesmo subsistente. É na verificação da cotidianidade do Dasein que Heidegger compreende o motivo pelo qual dá-se a questão da mesmidade, ou seja, do meu mesmo se reiterando no tempo, ou seja, da Manuela, tá? No modo da impropriedade, no modo como foi colocada pela tradição, pensada sempre implicitamente a partir da subsistência. Sim, porque a Manuela é pensada como um sujeito subsistente e o ente, o outro Dasein também, como sujeito subsistente, e o ente que não tem a forma do Dasein como um ente subsistente também. Então, na verdade, para Heidegger, a forma do ser mais fundamental na tradição não se difere, porque se eu sou uma subsistência, o ente é uma subsistência, a natureza é subsistência, qual a diferença que tem de ser? Tá? São subsistências. Então, Heidegger vai questionar isso, né? Se tem essa subsistência em si, fechada em si aqui, e nos entes da técnica e na natureza, qual a diferença própria, real, entre o ente Dasein e o ente que não tem a forma de ser Dasein? Se são duas subsistências em relação. Né? Você está falando de duas Uma subsistências. subcoexistência. Está falando do mesmo tipo de ser, né? Mesma forma de ser. Então ele verifica, né, essa impropriedade que a gente se depara sempre já na nossa cotidianidade, tomando-nos como subsistentes e o outro como subsistente. A questão, e o ente como subsistente também, porque eu não posso ficar pensando, eu não posso, eu tomo o ente como subsistente porque eu preciso lidar. Essa questão da subsistência não é uma escolha, porque o Dasein precisa lidar no mundo. Ele não tem como ficar refletindo o tempo todo filosoficamente. Ele vai ter que lidar. Então, ele toma o copo como subsistente. Obviamente que, primeiro, a compreensão primeva é a compreensão do para quê, uma lida por motivo do qual o poder ser. Essa é a compreensão primeva. Mas se eu for pensar alguma coisa do copo, eu já pego ele como subsistente. Eu não entendo ele como intramundano, como mundiforme, que é essa compreensão pré-ontológica, tá? A questão do quem, para Heidegger, quem é o Dasein, né, é o próprio, mostrar se o eu mesmo, né, se o mesmo é próprio ou se esse quem é mero e abundantemente determinado pelo mundo, tomado a partir da perspectiva subsistente. Tá? A zona fenomenal é o que chamam por aí de nível ôntico, o pré-ontológico. Não, o ôntico do Dasein, o ôntico é o fático. O ontológico é ontológico, né? É você já pressupõe você começar a pensar sobre aquilo. E o pré-ontológico é o que possibilita tudo isso sem pensamento nenhum. Tá. Então o pré... Ah, tá. Entendi. O pré-ontológico é esse para quê, por motivo do qual poder ser aquele antes de tudo da compreensão. Primevo, como você fala, o primevo. Uhum. O ontológico é quando eu vou falar sobre algo, né? E o ôntico é a prática mesmo, fático, a coisa fática sendo. A faticidade ela mesma. Tá?
A zona fenomenal da estrutura Dasein precisa, então, ser trazida à vista para que se possa ser destituída da compreensão de sua mesmidade pela subsistência do sujeito, né? E mostrar que essa determinação não bastaria para delimitar a facticidade do Dasein. Como, então, se forma este eu? Como se forma a ideia de um sujeito que se dá na cotidianidade? Como é essa determinação? Ela se forma desde a verificação de que eu sou sempre uma constância em referência à multiplicidade e à mudança do mundo, como é o sujeito kantiano, né? O eu transcendental, ele acompanha suas representações no tempo, né? A intuição do tempo, né? Então, é isso que acontece em consumatório, no sentido de que o que permanente, não o permanente, no sentido de que o permanente, pensado como subsistência encerrada em si, é o eu interior e o exterior. Peraí. Tá. Desculpa, aqui. Ela se forma, então, essa cotidianidade, né? Como é essa determinação do eu enquanto sujeito? Ela se forma desde a verificação de que que eu sou sempre uma constância em referência à multiplicidade e à mudança do mundo, enquanto somatório de subsistências, no sentido de que o permanente, pensado como uma subsistência encerrada em si, né? O eu. É o eu interior e o eu exterior o que muda. Essa frase está mal formulada. Nossa, não, mas deu para entender. Como se fosse uma subsistência interior, né? Fechada em si, que acompanha as suas representações, né? Um eu transcendental, que é o que Kant chama do eu transcendental, que acompanha as representações do eu psicológico ou da pessoa moral. Seria uma subsistência anterior, né? Que acompanha as representações. Será que é isso? E essas representações são o mundo exterior, na verdade, que não existe, só existe enquanto representação? Né? Fala. Está me parecendo que ele quer dizer, eu e você, no caso, que o sujeito e o objeto surgem em algum momento como uma forma espontânea de entendimento. Kant, essa distinção entre Kant. Sujeito e objeto. Kant. Não. Kant. Heidegger não tem objeto nenhum para Heidegger. Isso. Ele está criticando isso. Não tem objeto nenhum, porque o objeto é uma subsistência e o sujeito é uma subsistência. Isso. Você não tem essa abertura, esse Dasein, esse ser enquanto abertura. Você é um ser fechado que se relaciona com outros seres fechados, que são os objetos da lida. Então, e essa relação, ela é a partir de uma representação, ou seja, o objeto nem é se não for representação da consciência. Tá? Não existe nada que não esteja dentro da consciência humana para os modernos. Tá? E essa estrutura de consciência humana é o que eles vão pormenorizar nas obras dele. Nas obras deles, né? Heidegger, então, faz ver que a mera constatação do permanente do eu, né, do eu Manuela permanentemente, a Manuela até morrer, não poderia bastar como determinação ontológica do Dasein. O Dasein não é aqui a interioridade da minha pessoa, embora historicamente inclua essa determinação porque nós somos mundo de sentido histórico intramundano e nosso mundo vem dos modernos e nosso mundo é cartesiano. Embora isso seja uma verdade histórica, essa não é verdade... É uma herança. Não é a estrutura própria do que seja a compreensão do Dasein. Porque a estrutura própria para Heidegger é, antes de tudo, o movimento, é o fluxo, não a estatização de uma subsistência. Tá? Então, o Dasein não é aqui a interioridade da minha pessoa, embora historicamente inclua essa determinação, mas quer dizer somente que este permanente dar-se reiterado de mim mesma, né, de Manuela, sendo sempre Manuela, é sempre o meu e não outro. Para cada Dasein, a pessoa, entre aspas, que o Heidegger toma a pessoa ou o indivíduo como algo de caráter subsistente, é uma estrutura derivada. É a estrutura da existência que é sempre a minha e não a pessoa. A estrutura da existência quer dizer o quê? Fluxo reiterado, temporal, de compreensão do que é, do que não é, enquanto mundo de sentido coexistente juntamente intramundano encontrado. É uma estrutura de pura abertura. Não tem nada fechado aí. Tá? A ideia de sujeito se funda precisamente a partir da permanente reiteração desse mesmo, né? Desse mesmo estrutural temporal no tempo. No tempo não, enquanto tempo, porque parece que o tempo é uma coisa fora, não. Enquanto tempo, esse mesmo estrutural enquanto tempo se reiterando, ele dá para Heidegger essa percepção do eu enquanto uma subsistência permanente, uma permanência. Tá? Mas essa permanência é a posteriori, não a priori. É isso que ele quer mostrar. Então, por exemplo, evolução é uma subsistência.
Evolução como O assim? conceito de evolução, de que É uma eu estou subsistência, claro. evoluindo, tá indo, que Claro, é um conceito a subsistente, porque sociedade está evoluindo, que é um conceito subsistente em termos de que ele se pretende universal e absoluto, né? Isso. Esse pretende universal e absoluto, porque o conceito de evolução ele não pode não ser universal e absoluto, entendeu? Pensa só, como é que pode o conceito de evolução não ser universal e absoluto? Então não é evolução, pô. Sim. Né? Se você for pensar. Então, a ideia de um sujeito se funda precisamente a partir dessa reiteração permanente de interação. Tá? Que o Harry quer pensar essa abertura contínua, porque ele quer pensar, quando lá no final de Ser e Tempo, a temporalidade da compreensão. E quer mostrar que não tem subsistência nenhuma nessa estrutura da compreensão. Que essa subsistência é a posteriori, e não primeiro. Tá? Contudo, anteriormente, a isso dá o fato do meu ser, a minha estrutura, se reiterar e permanecer se reiterando, o que possibilita a ideia tanto de uma mutação quanto de uma permanência ou de um sujeito. É nesse âmbito de problema que se abre a questão da propriedade e da impropriedade do Dasein, posto que este eu, que tantas vezes o Dasein repete em alto e bom tom, é, na verdade, sempre o outro. O outro no sentido do quê? Que ele é sempre o estabelecido. Ele não é propriamente... Para Heidegger, nós somos, sei lá, 90% do tempo, o mundo impessoal. Não é que nós somos mundo. E o mundo, imediato e regularmente, é o mundo do sentido impessoal acerca de tudo. Do homem, das coisas, de tudo, da natureza. Tá? Manifesta-se o sentido genérico e impessoal acerca de tudo. Tá? E nós somos isso permanentemente. Nossa reiteração, porque a nossa reiteração enquanto linguagem, enquanto significação, ela é reiterada no estabelecido que vem sendo de sentido. Você quebra um pouco isso a partir da projeção da compreensão, questionando esse estabelecido. Tá? Questionando os motivos históricos, os porquês, e você vai indo mais profundamente cada vez mais. E isso, de certa forma, para Harry, resgataria um pouco da propriedade do ser do Dasein, tá? Que não está tão largado ao impessoal. Tá? A reiteração do mesmo Dasein, a compreensão enquanto eu, se dá necessariamente, mas ela é uma ocorrência fática, ou seja, ôntica, e não um fundamento ontológico do Dasein aí. Ela é um fato do Dasein, já que o Dasein, ele mesmo, sua estrutura ontológico-temporal, é permanente e pura reiteração, fluxo temporal de um mesmo no mundo de sentido, no mundo enquanto mundo de sentido. Tá? Isso quer dizer que o fato de sempre o Dasein se perceberem um mesmo, né? Eu sou sempre Manuela, enquanto isso ou aquilo, a mão ou subsistente, já é uma consequência. Sempre já uma derivação da reiteração temporal da estrutura de possível, que é o Dasein enquanto projeção futuro sobre as possibilidades que vem sendo em vista de um poder ser fático, que é o presente. Tá? A questão parece que o problema é assumir que o subsistente é o primeiro na estrutura de compreensão. Essa estrutura metafísica do saber, né? Do conhecimento, a estrutura e a estrutura que nunca foi questionada, só foi questionada em Heidegger. Isso nunca foi, isso é óbvio, tem. Você fala assim, mas aqui tá falando de quê? Né? Você fala, as pessoas estão falando de quê? Isso é óbvio que é assim. Né? Essa obviedade que é o fito e o propósito da fenomenologia heideggeriana. É questionar essa obviedade na metafísica. O quanto dos disso, universais subsistentes. quanto disso veio do orientador dele lá? Do Russell? Isso. Olha, eu vou te falar E muita aquela história coisa. de voltar as coisas a elas mesmas, não tem? Muita coisa, muita coisa. Principalmente a questão da intencionalidade, né? Da questão dos atos de consciência, mas mesmo assim o Heidegger quebra totalmente com isso, como ser no mundo, porque os atos de consciência, com toda a estruturação que ele fez da fenomenologia, ele ainda assim colocou no interior de uma consciência subjetiva, de uma subsistência. Tá. Ele não pensou mundo. Ele pensou realmente que a metafísica estava evoluindo. Né? Ele não pensou mundo de sentido. Então, o Heidegger... Por isso que o Russell ficou uma fera quando viu Ser e Tempo, né? Porque ele era o cara da época, ele era o maioral. E Ser e Tempo, quando ele leu, quebrou tudo com ele. Aí, a segunda edição, o Heidegger foi lá e fez uma dedicatória a ele, né? Para ele não se sentir tão... Mas, assim... É exatamente aquilo. Só que o problema é que você ainda está pensando o Dasein enquanto uma subsistência. Tá? Então, isso muda tudo para Heidegger. Isso muda tudo. Dasein não é subsistência, o mundo não é uma subsistência, o ente não é nada
fora de mundo algum, tudo é mundo de sentido, tudo é significação, e significação inframundana, finita. Não tem nada de infinitude, eternidade, nada disso. Tá? Se tem uma eternidade na existência, é a eternidade do não eterno. É a finitude é a infinitude do finito. Né? E não estou falando de morte, não. Estou falando da próprio ser. Tá? Estou falando do próprio ser enquanto intramundaneidade. Tá? Enquanto E verdade. estrutura de significação, É. de compreensão. É. Então, em Russell ainda ficou. Eu não, olha, eu posso estar falando, eu não conheço muito bem a obra de Russell. Eu li na faculdade, não foi meu aprofundamento a obra de Russell, só por causa de Heidegger. Mas eu sei que ele não quebra com a metafísica. Tá? Ele não, em momento algum. Isso não é repito, isso não é um capricho de Heidegger. Isso é só a tentativa dele de colocar a gente no lugar de menos pretensiosidade enquanto seres humanos. Tá? E isso tem que ocorrer através da quebra da metafísica. Tá? O eu é compreendido tradicionalmente como um dado idêntico a si mesmo, reiterado enquanto o igual por respeito ao mutante. Né? Então, eu sou o eu transcendental, que reitero enquanto igual por respeito às minhas representações no tempo. Tá? Ele é pensado como que não se confunde com o mundo, que é a natureza, a resistência, a rescóscias e a resistência. Tese segundo a qual pode-se pensar a determinação do sujeito para a liberdade frente a esse mesmo mundo. Né? A tese da liberdade positiva, em que Heidegger vai falar na Essência da Liberdade Humana, o livro dele, em que ele vai falar sobre essa liberdade incondicionada do Dasein frente aos entes subsistentes, porque ele é rescóscias e os outros são resistências. Então, ele é um sujeito incondicionado de vontade, de conhecimento, e os outros entes são objetos para esse conhecimento. Tá? Representados para esse conhecimento. Heidegger esclarece que o pensamento vem historicamente compreendendo esse quem do Dasein enquanto a própria consciência do sujeito de si. Daí o eu entrar sempre já subjacente e absoluto. Isso é inquestionável a qualquer filosofia como subjectam ele mesmo. Porque para Heidegger toda a filosofia pós-Descartes não questionou essa subjetividade, essa subsistência, essa estrutura subsistencial, sei lá, substancial do sujeito. Isso não foi questionado mais. Tá? Se partiu-se disso para desdobrar todas as inteligentíssimas e maravilhosas teorias que surgiram depois, mas esse fundamento para ele não foi questionado. Heidegger acentua que mesmo quando posteriormente a filosofia rejeitou a substancialidade da alma ou a objetividade do sujeito, a questão da subsistência pensada sempre implicitamente para esse subjecto não foi nem de longe tocada. Deixa eu ver aqui. Espera que eu botei aqui. Para elucidar esse problema, ainda no parágrafo 64 desse tempo, Heidegger explica esse caráter do eu como foi compreendido na tradição. Aí eu vou só ler, tá? Só para eu e não o outro. Eu incondicional. Eu não subjetivo, não submetido a nenhuma condição, portanto, eu sem mundo. Digo eu a partir da minha experiência da diferença, por exemplo, dessa árvore aqui à minha frente, enquanto um eu por distinção a todo o resto do mundo, que é o mundo, que eu boto entre aspas, não é o mundo do Dasein enquanto mundo, é o mundo planeta, sei lá, com coisas subsistentes e eu com outro subsistente. Tá? Não tem mundo de sentido aqui, não tem nada intramundano. Tá? Eu subsistente, o ente é subsistente e a verdade que eu digo dele é subsistente também, porque a verdade é universal, é metafísica. Tá? Mas para Heidegger, essa ideia, porque não comporta o problema da constituição da ipsiedade a partir da lida intramundana, faz com que tal problemática acabe por cair sempre na ideia de subsistência. Heidegger ensina que Kant luta contra esse assentimento da ideia de substancialidade da alma, obtida através do conceito empírico do eu. Ele luta contra isso. Tá? Para Kant, o sujeito representante obtém uma autoconsciência de si no processo representativo dele. No próprio processo representativo dele, o eu transcendental ele acompanha as representações. Então, ele tem a consciência de si a partir disso. Para Kant, o sujeito representante, sim. O sujeito não é aqui um conceito extraído de nenhuma via lógica, mas isso o que permite qualquer procedimento lógico, que é esse eu que acompanha, que é o eu transcendental, que ele não é representável, né, em Kant. Ele é o eu que acompanha todas as representações e que eu percebo esse eu nas representações. Tá? Que é aí que surge também a intencionalidade de Husserl e bom. O eu é, assim, o sujeito do comportamento lógico, da ligação, ele é o em si a priori. Então, isso. O eu é primeiro uma subsistência a priori que representa. Daí que o sujeito não seja uma representação, o eu sujeito, o eu transcendental. E seja tal somente quando se reflete sobre si mesmo, que é aí o que Kant chama de o eu psicológico.
Tá? O sujeito é a forma possível para a representação, sendo que ele tem a consciência de si no ato mesmo de ligar. Tá? Então, ele tem a consciência de si, ele não tem a consciência de si representando a si mesmo. Ele tem a consciência de si quando ele faz a ligação das representações. Então, o ser do eu é aqui ainda a realidade da res cosmos, é ainda uma subsistência, pois é uma anterioridade. Se Kant quer um eu ou um sujeito fundado na ideia do eu penso, na pessoa prática, do eu ligo, isso é, da dinâmica, ele não pode aceitar a denominação da subsistência. É isso que eu vou falar justamente na minha tese de doutorado. Porque você tem as 3 pessoas kantianas, o eu transcendental, que é esse eu que acompanha todas as representações, que é uma subsistência. O eu psicológico, eu coloco ele de frente para mim e passo com o tempo enquanto um objeto já, não esse eu transcendental. Esse eu transcendental acompanha esse eu psicológico também, mas ele não aparece enquanto... porque ele se coloca como subsistência. Só que o eu da pessoa moral, que são as 3 pessoas kantianas, na pessoa moral, o Heidegger diz que o Kant se contradiz. Porque na pessoa moral é a pessoa da lida, é a pessoa da ação. E essa pessoa da ação, ela se faz a si mesma na ação. Então, se ela se faz a si mesma na ação, ela não pode ser nada anterior. Tá? Não pode ter uma subsistência anterior. E aí que Heidegger vai mostrar essa contradição, eu falo isso na minha tese, e bom. Mas eu só estou falando, isso aqui é grande, vai falar de Kant e tal, mas só para mostrar a crítica dele, que ele tem muitos livros sobre Kant, né? E ele quer mostrar a crítica dele por respeito a essa substancialidade do sujeito. Tá? Então, vamos lá. Eu quero terminar isso hoje, onde vai terminar. O eu compreendido tradicionalmente como um dado idêntico a si mesmo. Isso. O dado do eu permaneceu inquestionável. O problema do mesmo continuou sempre a ser pensado nos termos da reiteração de uma subsistência no tempo, isto é, da consciência temporal de si. E a substancialidade, enquanto um guia ontológico, surge precisamente a partir deste caráter de subsistência subjacente, a qual tem um caráter de imutável do permanente. A subsistência é algo unitário e simples, que é indeterminado no seu ser, que não é posto por nada, que não deriva de nada. É o sujeito incondicionado mesmo, algo antes, né? Deriva-se da subsistência, deriva-se as representações da subsistência, mas ela mesma não deriva de nada. Para Heidegger, é imprescindível compreender esse arranjo histórico concernente à questão do ser, para que compreendamos isso que constitui o pensamento no seu curso histórico em termos modernos. Historicamente, o pensamento tendo como guia a subsistência, pensou o ser doente nos termos de um em si, que é o que Kant pensa. Eu represento tudo, mas o que o ente é mesmo eu não posso saber, porque eu só posso saber através da representação. Então, o que ele é mesmo em si, eu não tem como saber o que é. Né? Essa ideia desencaminha a problemática do mundo. Para Heidegger, isso, para mim, no meu entender, para ele parece uma esquizofrenia, a metafísica moderna, né? Porque ela desencaminha a problemática do mundo sobre o ente simplesmente porque não há ente em si. O ente é simplesmente já uma ocorrência em um mundo de sentido, a partir de uma lida histórica. É sempre já revestido da sua multiformidade, né, do seu sentido intramundano, né? E, inclusive, o próprio conceito em si já é uma ocorrência histórica de verdade. Então, ou seja, é uma separação, né? Vamos dizer, a gente separa didaticamente para entender as coisas, mas exatamente, essas coisas não podem ser entendidas quando separadas. Não são pré-ontologicamente separadas, não. Exatamente. Então, esse mesmo conceito de em si, ele já é um conceito histórico também para o ente. Tá? Da mesma forma que essa ideia desencaminha o problema do ser doente, também a evidência do eu desvia a problemática do Dasein. Não só o Dasein deixa de ser um problema ontológico, como também, onticamente, a problemática fica encoberta. Então, o homem, quando Descartes fundou o Dasein enquanto sujeito, res cosmos, isso não foi uma posta questão. Ele é isso, e como que eu vou pensar as representações dele através dos juízos analíticos, desde a fenomenologia do espírito e os atos de consciência, mas enquanto res cosmos, isso não foi posto em questão. Tá? A determinação do eu deve ser interpretada existencialmente. Heidegger o diz: se há uma substância no homem, ela é a estrutura da existência, ou seja, é a estrutura de não subsistência. Tá? Podemos perceber que a questão de saber se o modo do eu, como subsistência, abre o Dasein na sua cotidianidade e se enfria um abre, é uma questão eminente para Heidegger. A partir da perspectiva da subsistência, o ente que nós mesmos somos fica indeterminado. Seu horizonte ontológico fica no escuro, exatamente porque este eu subsistente é só uma indicação formal, não redutora, de algo que, por si mesmo, pode se revelar como seu contrário. Ou seja, este eu sou, como uma mera indicação formal, não impede que isso que ele indica se... Peraí que eu voltei aqui. Deixa eu voltar a frase. Já estou com a cabeça
Não, tava legal, tava legal. A partir da perspectiva da subsistência, o ente que nós mesmos somos fica indeterminado. Ou seja, porque se determinou o ente como respostas e não se pensou mais nisso. E acabou. Frente a uma resistência. Então, uma subsistência aqui e uma subsistência fora. Tá? A partir da perspectiva da subsistência, seu horizonte ontológico fica no escuro, exatamente porque este eu subsistente é uma indicação formal de algo que, por isso mesmo, pode se revelar como seu contrário. Ou seja, este eu sou como mera indicação formal não impede que isso que ele indica se revele como seu contrário, uma vez que ele mesmo é determinado no seu ser. Sim. O não eu é, para Heidegger, um modo do ser do eu, porque como está indeterminado esse eu no seu sentido ontológico, eu posso dizer que esse eu é não eu. O não eu é para Heidegger um modo do ser do eu, que é o modo da perda dele mesmo, que tem assim sua compreensão, seu ser apropriado pelo mundo, desapropriado de si, portanto. Então, Heidegger está dizendo o seguinte, que esse não eu, enquanto não mesmo, né, ele não é eu coisa alguma, porque ele é totalmente determinado pelo sentido impessoal do mundo. Ele é só o outro, ele não é ele. Que parece um embrião do ser e o nada. Do Sartre. Eu não li, cara, eu não li Serenado. Não li. Não, eu também não li, só fiz curso. Não li o Serenado, não li. Não posso falar, assim, eu sei que Harry quebrou com ele uma época aí, e justamente porque também a gente volta sempre para a questão da subsistência, né? Acaba sempre caindo na questão da subsistência. E essa foi como que eu vi uma carta dele. É muito difícil sair dessa questão, de fato. É muito difícil sair. Então, que ele quer, no contrário, porque esse eu que a gente brada tanto, eu, Manuela, sou assim, eu, Paulo, sou assim, eu não sei o quê, esse eu que a Raia está falando que é justamente o não eu, porque ele não está apropriado de si. Ele está apropriado pelo mundo de sentido genérico, ao qual eu correspondo, ao qual eu quero ser aceito, ao qual, entendeu? Ele é totalmente apropriado por esse sentido genérico de mundo. Então, na verdade, esse eu que a gente tanto fala, desse sujeito, não é eu coisa alguma. Isso configura a perda da possibilidade do Dasein de se decidir a partir do seu próprio ser. Seu pensamento, suas decisões não são, nesses termos, livres, são impessoais, isso é, são sempre já pré-determinados pelo sentido da generalidade impessoal dada pelo mundo imediato da lida. É, portanto, a partir da estrutura ser no mundo que podemos compreender que não há um mero sujeito isolado dos outros, e ele também nunca é dado sem mundo. A ideia do sujeito enquanto identidade tem sua base na reiteração da compreensão de um eu puro, isolado, que, justamente porque não foi fundamentado, o Heidegger está dizendo tanta maltosa, não é coisa alguma. De onde surge a ideia de coexistência entre subsistentes, ideia de intersubjetividade. Mas o próprio sentido do eu já é uma ocorrência derivada do mundo, porque já é significação, já é desde a compreensão reiterada de uma lida. O coexistir não se dá, portanto, entre dados subsistentes, mas é um caráter da mundanidade do mundo, isto é, do fazer-se mundo do mundo, de sua fenomenalização. Lembrando que mundo é tão somente também um caráter do ser do Dasein, enquanto um fenômeno de compreensão. Heidegger diz, abre aspas, se o homem não tivesse essa compreensão do ser no fundamento de sua essência, então ele não poderia nem se reportar às coisas. Ele não poderia nem se dizer eu para si, nem você para o outro. Na medida em que a constituição do ser do Dasein se dá a partir do mundo formado, né? Essa constituição se dá formada no ser junto ao ente tramandando encontrado, significado mundiformizado, né? Histórica e circunscritamente, e do coexistência dele com o coexistir do outro Dasein, e na medida que o mundo fático, ou seja, o mundo ôntico, é sempre primeiramente um mundo público, do sentido de publicidade, ou seja, o sentido não próprio, né? Não apropriado, mas o sentido estabelecido, inquestionado, o Dasein se determina imediata e regularmente a partir desse mundo impessoal, geral, compreendendo seu ser a partir dessa generalidade. Ele compreende seu ser totalmente a partir disso. O que significa dizer que o Dasein não é de partir dele próprio no sentido da apropriação do seu mesmo, do seu ser apropriado de si. Ou seja, ele diz muito eu, mas para Heidegger não tem eu nenhum. Não tem essa subjetividade verdadeira. Né? O dado do eu reiterado na lida, a partir de um mesmo público impessoal, de um sentido público impessoal, não garante a ipsiedade do Dasein, embora ele diga eu sempre onticamente, faticamente, né? Simplesmente pela verificação da reiteração do seu mesmo, né, o tempo todo, fundado na reiteração temporal, né, do tempo, isso não está qualificado como o mesmo apropriado de si. Heidegger explica que o eu, que tão evidentemente o Dasein repete para si e para o outro, não é imediato e regularmente,
Seu si próprio é precisamente o estranho. Por quê? Por que é o estranho? Porque não é ele nas suas possibilidades mais próprias, é ele nas possibilidades do mundo impessoal e genérico. É o estranho a ele próprio. Concordo. No Ah, fundo, no fundo, é a nossa casa, que a gente pensa que é a nossa casa, na verdade, é o nosso estrangeiro. isso, exatamente. Exatamente. É. E é o que a gente vai E falar essa depois. questão da ipsiedade, eu fui procurar aqui no dicionário. Como é que é? Um atributo próprio, característico e único de um ser, que o Pois difere dos é. demais. Mas esse atributo próprio, característico, você não vê por aí. Você não vê. Você só vê a gente sendo isso impessoal, 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 impessoal. E eu me vejo o tempo todo impessoal e vejo tudo à minha volta, assim. É muito raramente você vê uma compreensão fazendo esse movimento de não ir com a correnteza, mas subir a correnteza, sabe? É muito difícil. É como se a gente fizesse um esforço constante de viver aquele transcendente, né? De tentar materializar aquele transcendente divino, sei lá o que, do cristianismo, da Sim, metafísica, assim, né? exatamente. Nós somos metafísicos, assim, não tem como a gente não Mas a ser, gente né? quer materializar isso, entende? É. Essa universalidade, essa que a gente quer Isso, segurança. isso, A gente isso. quer E aí a segurança. gente reduz, e aí Exatamente, a a gente gente quer perde. segurança. E por que a gente quer tanta segurança? Que o Harry vai mostrar na segunda parte dele, tempo com o fenômeno da angústia. Justamente porque a nossa compreensão pré-ontológica da finitude. Mas a gente vai ver depois. Tá? Uhum, uhum, Aí Harry diz, talvez o Dasein sempre diga eu sou, ele que diz isso. E o faz também alto bom tom, quando justamente não é. Né? uhum, uhum. A base, Genial. para o fenômeno, a base para o fenômeno da compreensão é o poder ser determinante, isto é, a base para o fenômeno da compreensão toda é o preciso ser, e o preciso ser é a projeção. A projeção só pode ser na linguagem, tá? Não pode ser na compreensão. É a necessidade de poder ser no mundo do Dasein. E todo utensílio só vem à luz por conta dessa determinação existencial. Não há nada que seja transformado na natureza que não emerja originariamente no interior dessa estrutura referencial em vista das necessidades de uma lida interior ao mundo de sentido. Todavia, na lida com o outro Dasein, não há a mesma formação de sentido que há na lida com o utensílio. Porque o utensílio é enquanto utensilidade e serventia, enquanto para quê? O outro Dasein não é para quê. Né? Uhum. O coexistir está na base da lida, mas o coexistir, ele mesmo não tem a forma do manuseio, da utensilidade ou da subsistência. Ele é da ordem da assistência, por sorte. É o que eu falei. Essa assistência não tem nada de uma assistência ôntica. Ela é pré-ontológica. Não é assistência fática de eu assistir alguém e ajudar alguém. Ela é pré-ontológica. Né? Ela é assistência da coexistência como um todo. Né? Esse fone aqui, esse abajur, a luz, alguém fez. Né? O design é essa estrutura de coexistência. Tá? Então, essa estrutura é o que o Heidegger chama de coexistência, que ele chama de Fürsorge, que é a assistência. A lida tem um coexistir na sua base estrutural, a lida cotidiana. Tá? Na sua base estrutural, por quê, Paulo? Porque o copo surge aqui enquanto a gente está mudando, mas alguém fez. Sim, Né? sim. Então, ela é a base estrutural do ente intramundano, inclusive, aparecer. Mas o coexistir extrapola a ocupação com o ente que não tem a forma do Dasein. Ao afirmar que o Dasein é o ente que é um ser em constante marcha para o seu próprio ser, porque ele precisa ser o tempo todo, Heidegger nos ensina que o existir é um ente que está sempre em vias de para o seu próprio ser, portanto, nunca está dado subsistente. Seu ser é constantemente o que está aí para ser, por ser conquistado. O Dasein é, por isso, o ente determinado pelo poder ser. A esta marcha do Dasein, enquanto poder ser, pertence à coexistência. Ou seja, ele é, enquanto marcha, não é que pertence a ele, parece uma coisa outra, né? Ele, enquanto marcha para o poder ser dele, ele é enquanto coexistência. O Dasein não marcha como subsistente sozinho, isolado, porque o existir é sempre ele mesmo coexistir. Uhum. Ele nunca é primeiro algo para depois coexistir. Ele é coexistir que coexiste. Tá? É isso, o Dasein é coexistir pela sua coexistência. E a gente vai ver na aula que vem um pouquinho mais dessa questão da alteridade, né, do outro, e a gente vai ser a última aula da primeira parte do Ser e Tempo, né, para a gente poder ir para a segunda parte do Ser e Tempo, que aí vai ser os existenciais do ser para a morte, da finitude, da angústia, né, de todos esses temporalidade, todos esses existenciais. É um resumão, né? A primeira parte ele coloca as bases da analítica da existência. E aí depois ele diz, é quase que um pouco um projeto kantiano, não? É claro. É porque é uma hermenêutica, né?
Você vai no mais factício, né? Uhum. Para. Isso, na verdade, é aristotélico, né? Você vai no mais factício para entender as estruturas Isso. anteriores. O Kant, nem tanto, porque o Kant ele vai entender como se dão juízos. Ele já Uhum. parte da estrutura mesmo da consciência. Não, Né? tudo bem, eu estou dizendo a linha de ação, né? A linha de Ah, ação, você sim. estabelece o vocabulário básico para depois discutir as implicações dele, né? Ah, sim, sim, sim. Exatamente. Então, Tá. já vê um pouco da autoridade, porque eu vou cortar esse texto da autoridade, que ele está com 10 páginas para dar aula, para a gente poder partir para a segunda parte se ele tempo, senão não consegue terminar. Tá. Tá bom? Eu, eu vou ler de novo hoje, mais Isso, tarde. tenta ler. Se você conseguir, né? Não sei. Até hoje Não, mas é. tem